O treinamento está sendo gravado. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada no chat. Cláudia, boa noite, boa noite. E vamos para cima. Deixa eu dizer algo a vocês. Eu vou precisar mudar um pouquinho só da dinâmica da nossa entrega de lives por aqui. Por quê? Porque eu vou usar as quintas-feiras para entregar mentorias. Eu tenho novos clientes de mentoria e eu vou ter que entregar na quinta-feira. Então, os nossos treinamentos vão ficar às terças-feiras, às 8 horas, normal. Segunda-feira, para os alunos da imersão, ok? E o treinamento de terça-feira vai ficar gravado aqui. Aqui, no caso, quando eu falo aqui, eu falo no YouTube, perfeito? E na quinta-feira eu vou usar para entregar mentorias, que eu tenho outras coisas que a gente faz e trabalha e trata. Mas nada vai impedir a gente de estar juntos. Estamos juntos todos os dias praticamente. E também aqui, às terças-feiras, às 8 horas da noite, sempre com um novo tema, sempre com algo novo para você, para fazer com que as suas vendas cresçam e desenvolvam-se exponencialmente. E aí, qual a expectativa para hoje? Fala aí, eu quero ouvir a voz de vocês, não ouvi a voz de vocês ainda. Expectativas, Vera, Lenita, expectativas, França, Cláudia, fala comigo. Boa noite. Hoje eu fiz um network, né, com o pessoal da empresa que eu trabalhei. Fui almoçar e, inclusive, um amigo meu falou assim: Ah, Claudinha, é bom saber, porque, como você sabe, quem trabalha em seguradora não pode estar vendendo. Eu falei: Perfeitamente, pode me Olha aí, indicar que eu ó. aceito de bom grado. E aí Essa, foi isso. Hoje foi isso que aconteceu. Fui almoçar com eles. essa menina está me saindo um monstro das vendas. Tô louca para isso. Para quem não sabia vender, não tinha expectativa nenhuma, para quem estava pensando em desistir, meu Deus, hein? Mas eu vou Meu vencer, Deus. eu vou vencer. Até a Já timidez. venceu, já Eu sou um venceu. pouquinho tímida, né? Um pouquinho. É normal, é normal. Enquanto o França, a Lenita, a Vera falam aí, eu quero pedir a você para compartilhar o link dessa live, tá? Essa live aqui é aberta para quem vocês puderem compartilhar, fiquem à vontade, pode botar nos grupos de vocês, grupo de família. E mais uma coisa, dentro de algum tempo eu vou migrar esta live diretamente para o YouTube. Eu posso estar fazendo por aqui, pelo Zoom, eu posso estar fazendo pelo OBS, mas a gente vai ficar direto no YouTube, porque dá menos trabalho, ela já fica ali gravada, não precisa editar depois, e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, França? Expectativas, meu Tamo irmão? junto, Tamo juntão? tamo Vamos que junto. vamos! Quem estuda mais, vende mais. É isso aí. Quem se prepara mais, vende mais. Quem estuda mais, vende mais. E vamos que vamos. Tamo aí. É, É por aí. E aí, Verinha, Lenita? Juliana está fazendo um trabalho muito bom com a gente, o nosso grupo. Sim, Antes de você começar, nós estamos estudando toda semana um produto. que maravilha, rapaz. Que Toda coisa semana um boa. produto. Estuda, escreve para não esquecer e continue estudando sempre. Aí, segunda-feira, temos uma reunião para interagir sobre aquele produto. E assim a gente vai aprender também. Que coisa boa, rapaz. Quando o Muito cliente legal isso. estiver Juliana é na fera, fita, cara. quando o cliente estiver na fita, a gente já sabe o que dizer para o cliente, não precisa estar pedindo informação, Sim. E depois vocês não é? podem fazer aí uma pasta, né? Para estar liberado ali para vocês. Como até a gente falou aqui uma vez sobre isso. Né? Uma pastinha ali, um material ali que você precisando ali, você já tem à mão. Porque a repetição Ah, ela fez. é a repetição é a mãe do aprendizado, França. Tem muita gente que não quer repetir. Ah, não, isso é muito chato. Então, assim, que maravilha. Boa, muito boa a atitude da Juliana e dela não esperava nada diferente. Nossa Não pequena grande estou mulher. generalizando, não.
Eu Sim, não com estou certeza. generalizando, não, mas gostam. Tem muitos corretores, como eu, de antigo de mercado, que pensam assim, pô, já sou antigo de mercado, para que que eu vou estudar mais? Mas Pois tem é. que continuar estudando, tem que continuar estudando sempre. É. Não é porque é antigo do mercado que sabe tudo, não. Está sempre mudando as coisas, né? Cara, eu aprendi na minha vida, França, que aquele que ensina deve ser o que primeiro que aprende. Eu, quando estou aqui Verdade, compartilhando verdade. algo com vocês, cara, eu estou aprendendo aqui, cara. Entende? É verdade. Eu jamais vou acreditar, vou achar que eu sei tudo e vocês não sabem nada, que vocês são zero à esquerda, ou coisas como essas. Não, jamais. Jamais. E com certeza sempre há espaço para aprender. Uma vez me perguntaram, assim, Washington, esses teus livros aí, cara, tu já leu todos? Eu falei assim, não, cara, na verdade, o tamanho dessa biblioteca aqui mostra o quão ignorante eu sou, quanta coisa eu tenho que aprender. E é uma biblioteca pequena, hein? E é Eu uma ia biblioteca perguntar isso pequena. aí. Isso É, daí eu ia perguntar. exatamente. E aí, Verinha, como é que tá? Denise, Lenita, tô vendo vocês aqui. Fala comigo. Gente, tá só eu que tô com eco? É Eu tô só vindo você, aqui tá tudo triplo normal. lado. Ai, eu não tô, não. Eu vou ter que ver isso, Vê então. Tá se você não horrível. tá com os dois abertos, ô Lenita. Com os dois celulares É, abertos, pode ser que esteja acontecendo de dar eco aí. pois é, não sei porque eu tô duas vezes aqui na tela, não tô entendendo nada. É estranho, aqui não tá com eco, não. Tua voz aqui tá límpida. Tá tudo. Gente, eu vou voltar. Eu vou ver o que, Tua que voz aqui tá aconteceu. límpida, querida. E vamos que Tá meio de vamos. áudio. Eu tô ouvindo você duas, três vezes. É mesmo? Então faz o seguinte, se você puder desligar um dos celulares, de repente você consegue resolver isso. Com um deles, você sai da live agora e aí você coloca, fica num celular só, que de repente tu vai conseguir resolver isso. Tá É, bom. Tchau, pode, gente. pode ser isso. Obrigada. Melhorou? Mais ou menos. Ah, beleza. Vamos que vamos. Mais ou menos. Vamos Tá lá. tudo certo. Segue Vamos o que vamos. barco. É isso. Verinha, Denise aí. Vamos nós, então, aquilo que temos a compartilhar com vocês hoje. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Compartilhar. Pararararará. Hoje a gente vai falar sobre conquistando novos clientes entre amigos e conhecidos. Ô, povo teimoso. Meu Deus. Cadê você? Vocês acreditam que eu desliguei? Falha nossa, ao vivo tem dessas coisas, gente. É assim mesmo. Deixa eu voltar aqui. Faz parte, faz É parte. normal, é normal, é normal. Olha, na boa, nunca tentem esconder ou tal. Cara, estiver fazendo uma apresentação, acontecer alguma coisa como essa, dá risada, faz piada. Não tente esconder, não. Que aí a emenda sai pior que o soneto. Acontece com geral. Pois bem, agora sim. Agora sim. Compartilhar tela. Todos estão vendo a tela aí, tudo certinho, tudo ok? Tá rodando aqui. Agora tô. Agora tá, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Se eu não te conhecesse e chegasse para você e falasse assim, cara, eu tenho um produto aqui de R$ 5.000 que vai mudar a tua história, você compraria? Compraria ou não? Muito provavelmente. Eu Não, tenho o quê? Não, você não me Eu tenho o quê? conhece. não compraria. Pode ser um golpe, pode ser 1 milhão de coisas. É, Normalmente você não compraria. é.
conhecendo a mim como você conhece, sabendo de tudo que você sabe a meu respeito, se eu te fizer uma oferta de R$ 5.000 para um produto que vai mudar a tua história, você compraria? Compraria. Então, é mais fácil você comprar. É bom saber disso que eu vou fazer até uma oferta de 5.000 para vocês. Tô brincando. Pois é. Sinal de compra, hein? Sinal de compra. A verdade é uma só, gente. Você tende a comprar de quem você conhece. Você tende a comprar de quem você já comprou uma vez. Então, uma das melhores maneiras de você conquistar novos clientes é através da sua rede de amigos e conhecidos. Eu estava conversando com os nossos líderes hoje e eu falei sobre isso, gente. Corretor que é novo ou mesmo o antigo, ele tem que estar constantemente acessando aqueles leads que são os amigos, clientes, familiares. Vai acontecer na sua caminhada de vendas de você não conseguir fechar um cliente, o cliente fechar com um outro corretor, com outro vendedor. Está tudo bem, zero problemas quanto a isso. A grande questão é que tudo muda. Como diz lá o slogan, em 1 minuto tudo pode mudar. E muitas vezes nós perdemos vendas porque não fazemos essa volta de períodos em períodos, de tempos em tempos, conversar novamente com aquelas pessoas. Veja o exemplo da Cláudia. Ela simplesmente esteve com alguns amigos com os quais ela trabalhou. Ó, estou vendendo plano de saúde. O povo já conhece. Estou vendendo plano de saúde, precisar. Ah, sim, Cláudia, porque a gente. Tu sabe que a gente trabalha seguradora, a gente não pode vender, então a gente vai indicar para você. O povo já conhece a Cláudia. São pessoas do relacionamento dela. E, tradicionalmente, as primeiras vendas dos vendedores vêm de pessoas que eles conhecem. Porque quem eu conheço, conhece no mínimo 5 a 10 outros clientes potenciais. Então, se eu faço um bom trabalho, um bom acompanhamento, follow-up com essas pessoas, a tendência é eles me gerarem novos clientes. Talvez alguns de vocês estejam dizendo assim, Washington, sempre essa história de prospecção, fechamento, quebra de objeção, follow-up, é sempre isso. É, porque a venda é simples. Repare que eu disse simples, eu não disse fácil. Nem sempre uma venda vai ser fácil. O que nós precisamos saber é que eu não posso deixar de fazer contato com aquela pessoa que me conhece. Eu não posso deixar de fazer contato naquela região vizinha. Por quê? Porque ali é mais fácil eu começar a vender do que em lugares que eu não conheço ou com pessoas que não me conhecem. Então, hoje você vai aprender como abordar clientes em potencial e desenvolver relacionamentos duradouros com esses clientes que já são seus conhecidos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Conquistando novos clientes entre amigos e conhecidos. Maravilha! Abordagem inicial para novos clientes. A primeira etapa é fazer a abordagem correta. Ok? Meu irmão, o que é uma abordagem correta? Infelizmente, quando as pessoas nos veem, e eu falo vendedores, elas nos veem como alguém que vai tirar algo delas, como alguém que vai tirar um dinheiro delas. As pessoas têm medo de vendedores porque acreditam que o vendedor chega perto delas como que um assalto para meter a mão na carteira delas. E se você está anotando, anote uma frase. As pessoas adoram comprar. As pessoas adoram comprar, mas detestam que vocês vendam alguma coisa para elas. Guarde isso. As pessoas adoram comprar, mas detestam que você venda alguma coisa para elas. Isto posto, você tem que trabalhar com uma estratégia pela qual este cliente
Se sinta tranquilo ou no controle ainda que ele não esteja para comprar de você. E isso não tem nada a ver com manipulação. Isso tem a ver com persuasão. Qual é a diferença entre manipulação e persuasão, Austin? A manipulação ela é maléfica para um fim. Você usa de estratagemas e abordagens maléficos para obrigar, entre aspas, as pessoas a fazer aquilo que você quer. Persuasão é você trabalhar dentro do nicho de conhecimento da pessoa, dentro do cognitivo da pessoa, para que aquela pessoa entenda que a melhor solução é aquela que vai beneficiar a ela e a você. Então, persuasão fala sobre benefício, mudança de mentalidade. Manipulação fala sobre malignidade, sobre obrigatoriedade. Então, quando você aprende que as pessoas amam comprar, adoram comprar, mas detestam que as pessoas vendam para elas, a coisa muda de figura. E por que muda de figura? Simplesmente por isso que eu já te falei. Porque as pessoas querem se sentir no controle. Então, você nunca está tirando algo de ninguém. Você sempre está levando a solução para um problema. E aí, quando se fala em problema, existem os níveis de consciência. A pessoa não sabe que o problema existe e também não tem consciência da solução. Como autoridade que você é, como um professor, como um ensinador, como um profissional soberano que você vai trabalhar de maneira a levar a pessoa à consciência daquele problema. É simplesmente isso. Deixa eu desligar aqui. É isso que você vai fazer. Levar a pessoa à consciência desse problema. Então, ela passa de totalmente inconsciente para consciente. E quando ela expande o nível de consciência dela, é aí que ela está pronta para a compra. Ou seja, se eu não revelar para aquela pessoa que ela tem um problema, ela não vai ter interesse em resolver aquele problema. Muitos de nós temos problemas que não sabemos que temos. E quando descobrimos esse problema que se configura em uma dor, a gente anseia pela solução. E adivinha quem traz essa solução? Você. Você leva essa solução para as pessoas. E aí eu repito, você precisa comunicar para o teu público-alvo. Como nossa amiga Lenita fala, você tem que se especializar no produto que você quer vender. Você precisa ser uma autoridade na sua área para que esse cliente faça uma venda mais suave, faça uma compra mais suave, melhor dizendo. Porque o cliente compra o que você vende. O cliente compra o que você vende. Quando o cliente vende para si próprio, ele já está comprado. Então é muito mais fácil você levá-lo por um caminho onde ao final deste caminho ele esteja comprado. Então, ouvir as necessidades do cliente, apresentar soluções em um formato que faça sentido para eles é o básico que funciona. O básico que funciona. Então, para isso, você precisa ser alguém confiante, assertivo, você não pode ter medo de ouvir um não. Coisas como estas mudam a sua história. Coisas como estas transformam a tua profissão, trazem você de um nível de um profissional comum para um profissional soberano. E nós, seres humanos, tendemos a respeitar e ouvir as autoridades, sejam elas em quais níveis forem. Isso está fazendo sentido para vocês? Sim, Sim, sim. conscientizar o cliente da sua necessidade e apresentar solução para essas necessidades. É o Sim, que eu entendi, não é isso? exato. Você conscientiza o cliente que ele tem um problema, que ele não sabia que ele tinha, você expande o nível de consciência desse cliente e você apresenta aquela solução. Positivo.
Por quê? Quando esse cliente está com um produto aquém do que ele pode ter, um produto que não supre as necessidades dele, muitas vezes ele não sabe disso. Ele só vai descobrir isto quando ele precisar utilizar aquela solução que alguém apresentou para ele. Trabalhamos no sentido de trazer melhores soluções, soluções cada vez melhores para os nossos clientes. E aí vamos para o nosso Eldorado, aquele lugar que nós almejamos. Qual Washington? O fundo da ampulheta, onde o cliente se torna recorrente. Se você tiver de vender para fazer uma única venda para esse cliente e ele não voltar nunca mais a comprar de você, eu te aconselho, não faça. Por maior que seja o contrato, por maior que seja a venda. Não faça. Mas explique para este cliente por que você não está fazendo aquela venda. Explique para este cliente por que você não vai vender para ele. Porque se você não tem a solução que ele precisa, é melhor você não vender. Vá por mim. Vá por mim. É melhor você não vender. Mas o que é que? Rede de amigos e conhecidos. Quem aqui tem amigos, familiares, parentes, conhecidos? Alguém aqui tem essas pessoas na sua vida? Sim. Todo mundo tem, né? Pois bem, vamos fazer aqui uma continha básica, uma continha de padaria, tá? Vamos supor que você tenha 10 pessoas que se classificam entre amigos, conhecidos e etc. 10 pessoas. Pois bem, imagine que cada uma dessas pessoas, dessas 10 pessoas, tenham outras 10 pessoas. E um primeiro movimento, ao invés de atingir 10 pessoas, você atinge potencialmente 100 pessoas. E aí é onde você precisa de usar de algumas estratégias, ok? Existe um scriptzinho onde esse cliente ele vai postar o teu banner no status dele, onde esse cliente vai enviar o teu banner para conhecidos dele. Existe um livro, deixa eu ver, tá aqui. Esse aqui, ó. Foi lançado há pouco tempo. Eu indico para você, Rodrigo Noll, ó. Criando Clientes Vendedores, da editora Gente. Ele fala exatamente sobre isso que a gente fala. Tá aqui, ó. A nova maneira de vender, empresas precisam gerar valor. Então, esse livro aqui fala sobre algumas situações. Eu tenho um e-book que eu falo sobre isso. Mestre da Prospecção. É um livro que eu tenho. Ele fala sobre 10 maneiras de prospectar clientes de planos de saúde, mas aquilo ali você coloca para qualquer pessoa. O que acontece? Muitas vezes estamos esperando por plantões, indicações, clientes que dizem que vão fechar e não vão fechar, e eu repito para você, muitas vezes um cliente que você esperava que fechasse hoje, ele vai fechar daqui a algum tempo mais. E a gente não sabe que tempo é esse. Esse tempo pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 2 anos, a gente não sabe. E o perigo de tudo isso é que alguns de nós ficamos paralisados esperando aquela venda acontecer e quando a venda não acontece, a gente não faz nada. E aí é a necessidade de você estar rodando o seu sistema de vendas diariamente. No método PV15 falamos e ensinamos como isso acontece. Você precisa rodar aquele sistema todos os dias, todos os dias, todos os dias. Se você está anotando, anote outra frase.
Ninguém faz coisas grandes com pouco esforço. Meu irmão, todo mundo que fez coisas grandes, todo mundo que mudou a história das suas famílias, foi com esforço, foi com muito esforço. Então, se nós estamos esperando o pulo do gato, a pedra filosofal, ou aquilo que vai resolver todos os nossos problemas, é melhor desistirmos, porque isso não existe. É o que eu falo para cada um de vocês. Ei, o super-herói não vem. Ué, o super-herói não vem, não? Não. Por quê? Porque o super-herói é você. O super-herói é você. Você já reparou que todos os super-heróis têm um ponto fraco? Ou alguns pontos fracos? Mesmo o super-homem, ele tem um ponto fraco. Isso traz um sentido de humanidade a esse super-herói. E você é o super-herói da sua vida, da sua casa, da sua família, porque você está na posição de ajudar. E aí sim, você será ajudado. Primeiro você ajuda aos que você ama, depois o mundo, Deus, o universo, a vida, o que quer que você creia, Buda, Alá, e aqui não estou falando de religião, eu falo de religiosidade, vai te recompensar. Porque a natureza é sábia e Deus é a própria natureza, ok? Quando eu falo em Deus, eu estou falando o Deus que você crê, que pode ser diferente do Deus que eu creio. Mas a grande verdade é que Deus fez o mundo de tal forma que todo aquele que semear vai colher multiplicado. Não existe ninguém que semeie sem colher multiplicado. A natureza aponta para isso, gente. Se você pegar um caroço, uma semente, qualquer fruto, e semear aquele fruto na terra, dentro de algum tempo, guardadas as condições necessárias de clima, umidade e tantas outras coisas, aquela semente vai germinar. E dentro daquela semente existe um potencial de multiplicação infinito. Pare e pense. Quantas mangas existem dentro de uma manga? Vamos lá, eu quero ouvir vocês agora. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Quantas mangas existem dentro de uma manga? Milhares. Porque se Muito. ela germinar e nascer um pé de manga, vai dar mangas e mangas e mangas e mangas. Verdade. Então, entenda o seguinte, meu amigo, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Dentro de uma manga existe o potencial de uma floresta inteira. Dentro de uma única manga existem milhões de outras mangas. Dentro do teu cliente, dos teus amigos, dos teus conhecidos, existem milhares, quiçá, milhões de outros clientes. Agora, repito para você, você achar que tudo vai ser muito fácil é um engano, porque não é. Não vai ser. Esse sistema que o método PV15 fala, ele precisa rodar todos os dias. Porque se ele não rodar todos os dias, a gente tem um problema. Você sabe por que muitos de nós não batemos as nossas metas mensais? Alguém arrisca me dizer por que nós não batemos as nossas metas mensais? Quem arrisca me falar por que a gente não bate meta mensal? Alguém tem ideia? Eu vou explicar para vocês. A gente não bate as nossas metas mensais porque a gente não bate as nossas metas diárias e as nossas metas semanais, por exemplo. Ok?
Também, porque não acredita em si mesmo. Também, Érica, com certeza. Mas eu não posso alcançar algo que sequer eu sei o que que é. Porque quando eu estou buscando por algo que eu não sei o que que é, eu já posso ter alcançado esse algo e não saber que alcancei. É aí que está o problema. Bem, se a tua meta mensal for 5.000, 5K, dividindo 5K por 4, você tem uma meta semanal de R$ 1.250. Dividindo essa meta semanal de R$ 1.250, vamos supor que você trabalhe 5 dias na semana, você precisaria vender R$ 250 por dia. Só R$ 250 por dia. Gente, entenda uma coisa, venda é matemática. Você pode ter o maior professor do mundo, o maior vendedor do mundo dando aula para você. Se você não fizer o que você precisa fazer, esquece. Então, imagina você, se minha meta diária é de R$ 250, R$ 250, male male, é um contrato para uma criança. Male male. Então, o que que eu faço para ter essa meta diária estabelecida? E aí, vai ter dias que eu vou vender mais ou menos. Na média, eu estou buscando vender R$ 1.250 se a tua meta for R$ 5.000. Então, se semanalmente eu vendo R$ 1.250, ao final de um mês, de 4 semanas, eu tenho R$ 5.000. Então, a verdade é que você não gerencia o que não é medido. Você não gerencia o que não é medido. Então, queridos, se você tem uma meta, divida essa meta em grandezas semanais e mensais. E diárias, perdão. E vá atrás delas. É simples assim. Repare que eu disse simples, eu não disse fácil. E aí eu volto no círculo vicioso do vendedor. Ele tem um cliente potencial aqui que vai fechar, falou que vai fechar e tal, e tal, e tal. Ele esquece da vida, esquece dos outros. Estar no escritório, que é onde as coisas acontecem, vai nos dar uma vantagem competitiva. Estar no ponto de venda, que no nosso caso é o escritório, ou ali com o cliente, vai nos dar uma vantagem competitiva. Porque pesquisas mostram que 70% das decisões de compra são tomadas no ponto de venda. E o ponto de venda é onde você está. Tem cliente que não sabe o que vai comprar, até que você mostre para ele o que ele precisa comprar. Por quê? Pela tua autoridade, pela tua experiência, pelo teu know-how, né? Então, se você não tem uma meta de vendas diária, não espere atingir uma meta de venda mensal. Porque muitos sequer têm essa métrica. E a gente fica vivendo na esperança. Na esperança que a gente vai bater uma meta que a gente não sabe qual é. Se somos vendedores, não podemos nos dar ao luxo de trabalhar sem uma meta diária, sem uma meta semanal e sem uma meta mensal. Experimente fazer isso e você vai ver a diferença. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, estamos falando aqui sobre amigos e conhecidos. Perfeito? Então, esses seus amigos, eles amigos conversam e têm relacionamento entre si.
Assim como você compra de quem você conhece, você tende a ajudar também a quem você conhece. Uma vez fizeram um experimento social onde um morador de rua ele pedia esmolas em uma estação de metrô. Ele teve algum resultado, mas não foi um resultado tão surpreendente assim. Aquele mesmo ator, em um outro dia, se vestiu como executivo de terno e gravata e pediu uma ajuda às pessoas porque ele tinha alguma questão, esqueceu coisa que o valha, esqueceu carteira e tal, e ele precisava chegar a um determinado lugar para fechar o negócio. Ele arrecadou 10 vezes mais do que o morador de rua, sendo a mesma pessoa. Por que isso? Porque aquela pessoa que é mais amigável, que eu reconheço como alguém digno de confiança, tende a me fazer ajudar mais. Assim como os teus conhecidos. Se você tem a opção de ajudar um conhecido ou quem você não conhece, quem você ajudaria? Eu acho que é muito lógico, né? Você pode falar assim, eu acho que ajudaria um desconhecido. Tá, tudo bem. Mas a grande maioria vai ajudar quem é conhecido. E ser conhecido também fala, e fala principalmente sobre relacionamento. Então, já falei, assim, dei uma dica aqui para vocês uma vez, que os teus leads precisam receber contatos seus, ou pelo menos os seus clientes precisam receber contatos seus, não para falar de venda, mas simplesmente para saber como eles estão. A conversa não, nem sempre tem que falar sobre negócios. Você precisa se mostrar interessante e interessado. Em vendas, você precisa ser duas coisas, interessante e interessado. Sabe por quê? Ninguém gosta de gente interesseira. Você gosta de pessoas interessantes e interessadas em você, porque o ser humano adora, o ser humano ama falar de si próprio. O ser humano ama se sentir cuidado. Então, os interesseiros são repelidos. Ninguém gosta de gente interesseira. Mas é que tá. De uma certa forma, todos nós o somos, porque cuidamos dos nossos interesses. Mas, se formos interessantes e interessados, a venda rola mais lisa. Qual foi a última vez que você convidou esse teu cliente para um evento social, lembrou dele, ou o parabenizou, o felicitou pelo aniversário? Quando foi a última vez que você ligou para perguntar do filho, da mãe, da esposa, do bebê, de quem quer que seja? Quando foi? Mês Então, passado. oi, desculpa, não ouvi. Eu fiz isso, estou fazendo isso há algum tempo. Que maravilha, E que estou maravilha. fazendo Já vieram os mais. resultados? Quero resultados porque, desculpe te interromper, eu criei uma frase assim para o meu cliente, meus clientes. Se você ficou satisfeito com o meu atendimento, com o produto que eu lhe ofereci, compartilha a sua satisfação com teus parentes e amigos. Eles vão ficar muito agradecidos e eu também. Depois eu criei uma outra para mandar para eles. Um amigo meu chamado Ricardo Nascimento fez um pôster para mim de terno, âncora, tudo, mostrando tudo que eu faço. E eu mandei para esses clientes e falei: agora você pode me ajudar apresentando esse pôster para os teus amigos, parentes, grupos, para todo mundo que você conhece. Você vai estar me ajudando, eu vou ficar muito grato. E está funcionando. Por Sim. quê? Uma cliente minha, PJ, já me indicou dois PJs, já fechei um, já estou fechando outro. Vendendo para mim. Cliente fazendo cliente. É isso, França.
Olha só, isso aí, ele é o que nós chamamos de cliente embaixador. O cliente embaixador, na verdade, ele é o teu vendedor. E aí você Positivo. trabalha gerenciando vendedores, Verdade. entende? Vez por outra, ainda hoje eu recebo indicações. Pô, fulano de tal me passou teu contato. Eu queria fazer um plano assim, 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 assado. Verdade. Estou recebendo toda semana 2 contatos, 3 contatos Sim, e negociando, negociando, entendeu? funciona, cara. Funciona. Só não funciona aquilo que a gente não coloca em prática, Verdade. ok? Então, quando você tem essa atitude que você teve, França, o que que acontece? Você tem uma rede de contatos extremamente valiosa. É, porque como você falou, um PJ pode te indicar 10 PJs, 10 PJs pode te indicar 20 e daqui a pouco tu tá com 100 PJs, como você falou, né? Sim, sim, Ou seja, venda de alto ticket. sim, sim, venda de alto ticket, é exatamente isso. Então, de fato, a gente precisa entender essas questões, tá? Que a gente já tem na nossa própria vida a maior parte é exagero meu, mas grande parte dos clientes que você precisa para fazer o negócio desenvolver, que é a tua rede de amigos e conhecidos. Verdade. É. E os próprios clientes também, né? Sim, exatamente. Olha só que coisa interessante. Comunicação efetiva. Aqui a gente falou já, ó. Identifique as necessidades do cliente, apresente suas soluções e faça follow-up, ok? Fala de novo. Follow-up Follow. Oi? Como é que se escreve essa palavra? FO2Ls OW-UP. Follow-up. FO, dois L's, OW OW, traço traço, UP. UP, follow-up. Follow-up. Ô, França, isso é só um nome metido à besta para acompanhamento. O que Follow-up significa significa literalmente acompanhamento. acompanhamento? É só isso. Ok, Follow-up é acompanhamento, é a mesma coisa. Entendeu? ok. Ligar para o Então, cliente. Como é que você está? Fazer afinidade com o cliente, que é o mais importante, né? é isso Afinidade é aí. importante. Como é que você está? Tudo bem? E aí? Tal? E parabéns no dia do aniversário, parabéns no dia das mães, dia dos pais e daí por diante. Afinidade. Exatamente. Exatamente. Isso é importante. Total. E isso, afinidade você gera com follow-up. Justamente. Afinidade você gera com follow-up. Mas o que aqui? Justamente. Ó, desenvolvimento de relacionamento. Conquistar um novo cliente é ótimo, mas manter um cliente satisfeito é ainda melhor. Michel Lebeuf. Rapaz, quando você mantém um cliente satisfeito, ele te indica, ele vende para você, ó, esse aqui é meu corretor. E eu aprendi isso uma vez, quando eu fui fechar um dos melhores contratos que eu já fechei na minha vida, nesses meus 20 e tantos anos de plano de saúde. Eu fui fechar uma empresa, o plano era do Bradesco, era o Top Nacional 10, acho que era 10 ou 12, não lembro. Cara, o plano daria em valores de hoje seus 40, 50 mil reais. E aí, esse cliente aqui, ele, olha só como é que a questão é séria. Eu peço a tua paciência que eu vou te contar como foi essa jornada. Um belo dia surgiu uma oportunidade para um plantão lá no Assim, lá na Lapa. Só que era aquele plantão que era das 6 às 10 da noite. O Assim já teve um plantão que era das 6 às 10 da noite, das 18 às 22. Ah, caramba! No plantão até 22, gente. A noite é um dos melhores horários para tu ligar para o teu cliente, o cara está em casa, para ele conversar com a esposa e resolver. Pois bem, aí esse dia o plantão estava meio fraco, tal.
Aí lá para as 8 e pouca, 9 da noite, caiu uma indicação, seu Ronaldo, o homem que me ajudou muito, a quem eu sou muito grato. Aí ele, pô, acho que então, quero fazer um plano de saúde e tal. É para minha filhada. Eu vou te dar o endereço aqui. Ela mora ali em Auma. Tu pode ir lá amanhã resolver o negócio do plano de saúde dela? Posso, tal. Aí quando terminar, você me fala que eu faço a transferência para você. Eu falei, tudo bem, senhor Ronaldo, tal. Aí fui lá, fechei o contrato. Era uma criança. Era um valor baixo. E aí fiz aquele trabalho e tal e tal. Aí passou, aí começou. Cara, eu tenho que fazer o plano da minha esposa, tem que fazer o plano de não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí, em um determinado momento, eu fiz o plano do filho dele. Não mora nem no Brasil, o Ronaldinho. Aí eu fiz o plano do filho dele. Tempos depois, o filho dele me liga e fala assim: Ó, eu entrei de sócio numa empresa e eu vou ter uma reunião com eles sobre o plano de saúde. Cara, eu queria que tu fosse lá para apresentar o plano para eles e tal, e tal, e tal, e bababá, bababá. Não, beleza, com certeza, vou lá, Ronaldinho. Resumo da ópera. Eu fechei o plano dessa empresa, esse Bradesco aí, Top Nacional 12, alguma coisa assim. E os mais antigos vão lembrar de um jogador italiano chamado Colovati, da Itália. Eliminou o Brasil na Copa de 82. Aí, esse cara era parente desse Colovati. Pois bem, eu tô com um cara assim, um italianão, sabe? Não sei o que, tá, tá, tá. Eu tô aqui com o Austin. Ele é o melhor corretor do Brasil. Você tem que conhecer esse cara. Eu parei, eu olhei assim, eu falei, peraí. Ele está falando que eu sou o melhor corretor do Brasil. Ele está falando que eu sou muito bom, mas eu não sou o campeão de vendas da minha empresa. Naquele dia eu aprendi uma coisa que eu quero que você guarde para você. Deixa eu até tirar o compartilhamento aqui. Eu quero que você guarde para você isso. Sim. Você é o melhor profissional para o teu cliente. Se ele confiou em você, você é o melhor para ele. Você Positivo. tem que ser o melhor para ele, ok? Ok. Você tem que ser o melhor para ele, não para todo mundo. Sim. Então, ali eu aprendi essa lição. Falei, cara, um bicho desse milionário, conhecido, tal, falando que eu sou o melhor. E realmente eu sou o melhor para o meu cliente. Eu sou o melhor para os meus alunos, eu sou o melhor para os meus corretores, eu sou o melhor para os meus líderes. E assim vocês, para os seus clientes, para todo mundo. Positivo. E funciona dessa forma. Por quê? Porque é aí que a pessoa te vê como autoridade. E É aí verdade. você passa a ser um conselheiro para aquele assunto daquele cliente. Porque o que Verdade. você vai falar para aquele cliente se torna uma lei. Entende? Então, a gente precisa entender que essas técnicas de manutenção de clientes satisfeitos é a mesma desde sempre. Bom relacionamento, sabe? Responder. Em tese, é tratar muito bem aquele cliente, é fazer com que o cliente se sinta especial, é tratar aquele cliente de uma forma com a qual você gostaria de ser tratado. E vem uma coisa que faz o cliente ficar satisfeito quando eu falo assim para ele, ó, não se esqueça que eu vou lhe dar uma consultoria vitalícia. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, Maravilha. pode me ligar. Sábado, domingo, qualquer hora. Cara, fantástico isso, França. Eu vou lhe dar uma consultoria vitalícia. Ou seja, estou contigo o Ele, tempo que você precisar. Falou de plano de saúde, sou eu. o cara fica satisfeito. Cara, fantástico. E aí é aquilo, você se posiciona como autoridade. Eu te dou a consultoria. Porque eu conheço desse assunto, eu entendo de plano de saúde e qualquer dúvida que tiver comigo. E aí Isso. é dizer e provar com ações. Não é você sumir. E aí volta. Relacionamento, tá sempre em contato com aquele cliente,
etc, Isso, etc e etc. Entende? isso aí. É por aí. Então, mesmo quando há algum tipo de problema, você precisa, mesmo assim, ter uma comunicação aberta e honesta com o teu cliente. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Existe um problema aqui e eu vou resolver. Porque se tem uma coisa que o ser humano detesta, é precisar de alguém que ele, na cabeça dele, ajudou e esse alguém vira as costas para ele. Muitos de nós perdemos clientes quando viramos as costas para eles, Isso, sabe? isso. Porque você não gostaria que virassem as costas para você. Por que que tu vira as costas do teu cliente? Então, Verdade. é, a gente precisa entender essas coisas. Mais o que? Aqui, ó, construção de confiança e credibilidade. Olha lá, ó, crie conexões pessoais. Gente, vocês já têm o cliente de vocês. Já está no WhatsApp de vocês, já está no relacionamento de vocês. Aí tá aqui, ó, crie conexões pessoais, conheça seu cliente em nível pessoal. Aqui o que eu falei, ó, mostre interesse genuíno em suas vidas, construa uma relação mais forte. Aí volta aquilo que eu ensinei lá, ó, depoimento de cliente satisfeito. Tu tem um cliente satisfeito, esse cliente que você deu uma consultoria vitalícia, aí que o França falou. Ô, seu Carlos, tudo bem com o senhor? O senhor poderia me dar uma ajuda? Eu estou precisando colher alguns depoimentos. O senhor pode escrever aí ou gravar um vídeo falando sobre o meu trabalho, como o senhor se sentiu, né? Se o senhor foi bem atendido. Me ajuda nisso, o senhor me ajuda? Eu posso postar isso? Se eu fizer, pode. Pronto, joga lá. Joga na tua rede social. Tem uma aba lá que tu pode botar depoimentos, sabe? Salomão disse o seguinte. Salomão, eu tô falando, sabe o Salomão, tá? Não é nosso 01, não. Salomão disse que quem deve nos louvar é os lábios de outras pessoas, não nós mesmos. Ou seja, o que as outras pessoas dizem ao nosso respeito é mais importante do que eu digo. Porque dificilmente alguém vai falar mal de si mesmo. Existem os casos patológicos, é lógico, mas normalmente ninguém fala mal de si mesmo. Então, se eu chegar e falar bem de mim, nada mais natural. Agora, quando o outro fala bem de você por um trabalho que você fez, que você desenvolveu, que aconteceu, aí é outra história. Aí é outra história, ok? Então, é isso. Compartilhe seus depoimentos. Profissionalismo, confiabilidade. Assim, nas minhas coisas profissionais, eu sou muito chato com horário, sabe? Pontualidade é respeito, entendeu? Falho, às vezes falho sim, mas procuro sempre, sempre, sempre ser pontual, cumprir horário, entregar qualidade. Quando eu vendo uma mentoria para um cliente meu, para um aluno meu, eu entrego a experiência, eu entrego qualidade. Eu cuido desse cliente como um filho, porque eu sei que esse cliente, estando satisfeito, ele vai me indicar outros. Eu poderia, na, não tem aqui, mas na imersão PP15, na imersão que a gente fez, inclusive, a próxima é no dia 17 de junho. Se você não participou e quer participar, tem condição facilitada para quem quiser, tá? Mas dia 17 de junho a gente vai estar lá, 9 da manhã. O que que eu fiz? Quem esteve lá viu que eu quis trazer uma experiência diferenciada nos materiais, nos horários e tantas outras coisas. Então, você tem que entregar qualidade. É o que eu sempre ensinei e assim é base. Se você está anotando, anota essa aqui também. O teu cliente só discute o teu preço quando não entendeu o seu valor. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, quando
eu aumento o valor de uma solução para o meu cliente, eu reduzo a percepção de preço. É onde o que a maioria não pagaria, o teu cliente paga porque você aumentou a percepção de valor. O preço se torna cada vez menor perceptivelmente face àquilo que tu vai receber. Então, quando o teu cliente tem uma boa experiência, uma experiência de qualidade, eles passam a confiar em você. Eles indicam você para outros amigos. É isso que a gente precisa aprender e colocar em prática. Eu estava falando na mentoria de ontem, na mentoria em grupo, sobre isso. Existe aí hoje uma maquininha, tem a Tom e tem a Infinity Pay. Hoje você bota uma maquininha de celular de cartão no teu celular. E foi a Lenita que está aqui com a gente que me despertou isso, tá? Porque lá no método PV15, lá na plataforma, você pode comprar de diversas formas, né? Cartão, dinheiro, Pix, 2 cartões e tal, e tal, e tal. Aí a Lenita falou, Washington, tu tem que ter uma máquina, cara, porque às vezes a pessoa quer passar o cartão e não tem. Eu falei, pô, é mesmo. Aí eu falei assim, caramba, eu acho que eu vou ter que comprar aquela máquina amarela, aquela coisa grandona e tal. Nada disso. No teu celular, cara, tu bota uma maquininha de cartão de crédito e o teu cliente faz ali, passa ali o cartão para você, tu consegue parcelar em tantas vezes. Não estou ganhando nada, tá? Porque eu não represento a Tom nem a Infinity Pay. Só estou falando da solução. Agora, tu imagina, tu foi num cliente, aí aquele cliente fala assim, cara, eu vou fazer dia tal. Ô, seu Wallace, eu vou fazer esse contrato dia tal porque agora eu não tenho dinheiro. Não, mas isso não é um problema, seu Wallace. Por que que o senhor, assim, eu consigo dar aqui um desconto para o senhor? Então, desconto não, perdão. Eu consigo dar uma condição diferenciada para o senhor aqui, onde o senhor conseguiria parcelar essa sua primeira mensalidade. É interessante? Com celular, cara. Tá no teu celular, o cara passa o cartão ali, parcela em 12 vezes. Tu vai perder um valor? Vai. Mas uma coisa é tu perder 4,7, 3,2% de uma compra do que tu perder 100%. Aí você consegue ter essa facilidade para o seu cliente. Qual facilidade? Ele vai ali fazer um parcelamento daquele valor. Isso facilita a venda. Com uma máquina de cartão no teu celular, isso pode representar uma venda a mais ou a menos na tua meta do mês. Aqui, ó, a gente vai falar agora sobre gerenciamento de expectativas do cliente. Lembra que eu falei, não, eu falei isso ontem. Existe o mundo real e o mundo ideal. O bom é quando o mundo real é igual ao mundo ideal, ok? Só que você precisa gerenciar as expectativas desse cliente. O que eu estou querendo falar com isso? Todos nós devemos ter atendido cliente e falar assim, cara, eu quero um plano BBB. O que é BBB, fulano? Bom, bonito e barato. Ah, e eu quero a Redditor. Eu quero um plano barato com a Redditor. Bom, então, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Barato e Redditor são duas expressões que não cabem em uma mesma frase. Ou você tem um plano barato ou você tem a Redditor. Agora a questão é, será que o cliente precisa mesmo da Redditor? Ele está falando em Redditor porque ele ouviu alguém falar sobre o assunto. Tu acha mesmo que o cara vai sair do interior do Rio de Janeiro para ser atendido na Barra da Tijuca ou sei lá onde quer que seja? Se ele quer e pode pagar por aquilo, que maravilha, quanto melhor. Mas nem sempre ele vai poder pagar por aquilo
E aí a gente fica chateado quando esse cliente vai embora. Tem cliente que você precisa deixar ir. Por quê? Porque ele não é o teu cliente ideal. Ele vai te trazer mais problemas do que soluções. Então, quando você deixa bem claro para um cliente o seguinte, olha, a tua experiência comigo vai ser esta, positiva, ok? Até faço algumas concessões para te ajudar, mas tem coisas que eu não vou conseguir te atender. E você tem que ser bem sincero. Quando você não conseguir atender o seu cliente, seja claro, olha, isso aqui eu não vou conseguir atender. Olha, eu não vou conseguir um plano barato com a Redditor, ok? Então seja honesto sobre aquilo que você pode oferecer e olha só, é isso aqui que a gente vai fazer. A gente tem isso aqui. Você precisa gerenciar essas expectativas desse cliente. Opa, alguém falou alguma coisa? Não? O microfone do França que está aberto. Ah, tá. O Deixa eu fechar microfone do aqui. França está aberto. Vou Beleza. fechar aqui. Foi, fechei. Então, quando você gerencia essas expectativas desse cliente, você tende a ter menos problemas e ele se torna mais satisfeito. Porque você deu a esse cliente a dimensão correta da solução que você entrega. Maravilha? E por fim, fechamento de negócio e acompanhamento pós-venda. Olha lá, dois pilares do método PV15. Fechamento e acompanhamento. Ou follow-up, França. Aqui, ó. Reafirme soluções apresentadas e faça uma proposta. Muitas vezes o seu cliente não vai entender o valor do seu negócio, da sua solução. Então você vai ter que reafirmar as suas soluções. Você vai ter que recapitular. Segunda coisa, objeção. Você vai ter que ouvir as objeções do cliente, resolver qualquer mal-entendido. Um dos pilares do método PV15 é o contorno de objeções. E aí, lá dentro do método, a gente dá algumas técnicas de contorno de objeções. Lembrando que técnica, ela se torna cada vez mais apurada sempre que você usa. Você ter o conhecimento de algo não significa que você está usando. Conhecimento é poder em potencial. Ele só se torna poder quando ele é colocado em prática. Conhecimento, conhecimento é poder. Não. Conhecimento é poder em potencial. Ele só se torna poder quando ele é colocado em prática. Porque existe um poder na ação. Tem até um livro do Paulo Vieira sobre isso, né? O poder da ação. Existe um poder na ação, existe um poder nas tuas atitudes, naquilo que você faz. Porque você se movimenta. E quando você se movimenta, existem outras pessoas se movimentando com você. E a tua vida se movimenta e o mundo se movimenta junto contigo. Mas não espere ficar parado e esperar que o mundo se movimente a teu favor. O método PV15 fala sobre criação de oportunidades. Eu estou ensinando você a criar suas próprias oportunidades. Alguns de vocês que receberam a devolutiva, que estão lá dentro do método, vocês sabem exatamente o que vocês têm que fazer, está lá na devolutiva. A nossa mentoria gravada próxima, que vai ser lançada essa semana aí, eu estou fazendo uma coisa muito simples. Eu vou gravar mais aulas, porém mais curtas. Por quê? Porque a intenção é que você pegue aquela aula mais curta e pratique, como se seguindo um passo a passo. E depois que você seguir aquele passo a passo, eu vou trabalhar com você para fazer os determinados ajustes. A nossa mentoria em grupo semanal ela serve para isso. Eu trouxe o conteúdo
porque eu prometi a você extrair o conteúdo que ficou faltando aprofundar dentro da imersão. Mas, normalmente, mentoria em grupo, individual, é para você fazer ajuste pontual, aquilo que tu não entendeu. Mentoria não é para você rever o conteúdo que você já viu. É para você pegar, analisar ali, ver, assiste, quais são as suas dúvidas, vamos colocar em prática e vida que segue. Então, o fechamento de negócios envolve tudo isso. Confirme detalhes, os detalhes são importantes, mensagem de agradecimento ao cliente, cumprir com o que foi combinado. Após a entrega da solução, acompanhe esse cliente para garantir a satisfação e resolver qualquer problema que possa surgir. Você precisa estar presente, porque quando você está presente, esse teu cliente está ali, junto com você. Ele está caminhando para se tornar um cliente fidelizado, depois um embaixador da tua marca, depois um cliente recorrente. O que eu chamo de fundo de ampulheta. Então, quando você faz isso aqui, tudo isso aqui, você tem aí, com certeza, uma vantagem competitiva, sem esforços sobre-humanos. Só trabalhando aquele cliente que já é da tua base, que já é teu amigo, que já é teu conhecido. E aí você vai ver que é muito mais simples do que parece. Maravilha? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Vamos aqui ao que vocês colocaram aqui nos comentários. Que eu não acredito em si mesmo, já viu isso aqui, tá. Wallace falou algo muito importante, recapitular a informação para o cliente. Pois algo que estamos acostumados a falar, lidar no dia a dia, ainda mais no nosso ramo, lidamos com um sem fim de informações, que mesmo que passemos ao cliente, que para nós é pouca coisa, para o cliente pode ser confuso. Ou informação demais. Uma simples tabela já tive de reenviar várias vezes ao mesmo cliente até fechar. Então, é isso aí. A gente, quando tem vai mandar uma cotação, tem corretor que insiste em mandar todas as informações. O cliente não vai ler. O cliente não vai ler. A gente mesmo não lê. Por que que o cliente vai ler? Existem algumas proibições ao você mandar orçamentos de vendas. Primeira, você mandar orçamento ou cotação sem fazer o levantamento de necessidade do cliente. Aí você faz isso, insiste em fazer isso, aí depois você fala assim: mandei 50 cotações, eu acho isso não funciona não, o cliente me bloqueou. O cliente não me atende mais. Por quê? Porque você não aumentou o valor da solução para o cliente, você não viu quais eram as necessidades dele, você não viu ali o quanto ele poderia investir, você não sabe onde o cliente mora, se o plano é pessoa física ou jurídica, você não conversou com aquele cliente. Então, mandar uma tabela, uma cotação, todo mundo manda. Qual é o teu diferencial quando tu passa uma cotação para esse cliente? Você se coloca como um consultor vitalício dele? Primeira proibição: mandar cotação sem qualificar. Preciso saber de tudo que está ali. De tudo. De tudo. Segunda proibição: mandar 1 milhão de informações. Aqui tá ok, Cláudia. Aqui não travou, não. Travou aí para alguém? Ou só para Cláudia? Para mim, travou 2 vezes, mas voltou. Ah, é? Eu, eu cliquei aqui e voltou. Deve ser alguma estabilidade. Mas a gente já está chegando ao fim. Então, o que que acontece? E essa aqui vai ficar gravada no YouTube, tá? Essa aqui eu vou deixar gravada lá no YouTube. Depois eu passo para vocês o link. Então, quando você passa muita, mas muita informação para o cliente, tu perdeu a venda, o cliente não vai ler, ele não vai entender e ele não vai te perguntar. Cotação é preço, valor e rede. Deixa eu melhorar isso aqui.
Cotação é igual a valor mais rede mais preço. Isso aqui é uma cotação que tem um alto grau de possibilidade de fechar. Lembre-se, o cliente não falou só com você. Ele não falou só com você. Muitas vezes ele te pede uma cotação para confirmar as informações que ele pegou com outro. Ah, mas o cliente não é fiel. Você é fiel aos seus? Se você for ótimo, mas tem muito vendedor que não é fiel ao seu cliente. Então, o cliente pegou lá e está confirmando contigo. E aí? E aí? Então, a gente precisa ter a exata noção daquilo que a gente está trabalhando, daquilo que a gente está fazendo. A exata noção. Porque senão a gente vai trabalhar demais com resultado de menos. A gente vai trabalhar demais com resultados de menos. Eu quero agora abrir para as perguntas de vocês, se elas existirem, e agora eu quero ouvi-los. Já falei demais aqui, o microfone agora está aberto para cada um de vocês fazerem suas perguntas. Fiquem à vontade. Ninguém tem perguntas? Está tudo ok? Eu tenho, Washington, Fique à baseado em vontade. algumas questões que estão acontecendo, que Quando também você quiser. não foge aí desse contexto, mas agora são problemas internos, assim, de logística, digamos, com administradoras, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que está acontecendo. Eu tenho um adesão que já foi plantado já há vários dias, porém está passivo ainda de análise da operadora, está implantado pela administradora, mas ainda está passivo da operadora lá, dá sim, ela dá o ok para ter certeza. A vigência já está quase chegando. Então, tem algumas coisas, eu só estou citando isso como exemplo, não para tratar esse caso pontual, mas tem certas questões que são administrativas, né? Tanto da parte de operadora quanto da parte de administradora. A Supermed, então, eu já tive um caso da Supermed que foi quase 20 dias para implantar e a documentação estava tudo ok. Como que eu consigo segurar o cliente quando o cliente ele está vendo que ainda está pendente, ele ainda não recebeu um ok, ele ainda não recebeu uma confirmação? É uma coisa que foge ao meu controle. Como é que eu Então, consigo produtos, não perder esse cliente? produtos por adesão tem um negócio chamado data de vigência. Sim ou não? Isso, sim, Tá, olha só. O que o teu cliente precisa entender e saber é que ele só vai utilizar o plano na data da vigência. Então, até a data da vigência, ele pode receber, e ele vai receber, a matrícula dele. É só alinhar isso. Ó, sua data de vigência é no dia 10 de junho. mas deixa eu te interromper. Corre o risco, se for a administradora implantou, show. Mas corre o risco ainda de da operadora lá, de repente, recusar alguma coisa? Não se corre esse risco normalmente, exceto por alguma fraude, por alguma inconsistência nas informações. É raro acontecer, Entendi. mas pode acontecer se houver alguma inconsistência. Se está tudo É, ok, tudo nós certinho, estamos. não tem porquê. A gente está com uma questão assim, meio bem esquisita mesmo, bem esquisita. Já implantou, mas quando entra lá no cadastro tem aquele ponto de exclamação, a gente clica lá É, aquele ponto de aí exclamação a significa que o supervisora já me contrato, explicou. aquele ponto de exclamação, dependendo de onde você fez,
significa que aquele contrato está em análise. E ele só vai sair da análise na data da vigência. É normal. Isso, Entendi, não está isso aí é implantado, normal. mas está implantado. Então, se está implantado, é só agora aguardar a data da vigência que ela vai começar a utilizar o contrato dela. Simples assim. Simples assim. É, não, confesso que é a primeira vez que eu vejo. Não, É, beleza. pode acontecer. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Deixa eu ver aqui. Mais o quê? Bar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 a. Leia, ó, eu identifiquei clientes embaixadores meus. Sim, sim. Leia, você reparou que você é uma cliente embaixadora minha? Existem clientes teus que, se você vender areia no deserto, ele compra contigo. Ele compra contigo. Tal é o nível da sua autoridade e da sua entrega. Se tu entregou de verdade, amigo, esse cliente volta. Porque a gente volta onde nós nos sentimos satisfeitos. Então, como esse cliente realmente percebeu um alto valor agregado no teu trabalho, meu amigo, esse cara se torna um embaixador teu, ele se torna um fã. Ele se torna um fã. Mais do que Denise, gostei dessa opção da marca. É, Denise, é verdade, assim. E essa opção pode facilitar muito para cliente teu. Depois tu procura saber aí, Infinity Pay ou Tom. Isso aí você coloca no teu celular e vida que segue. É uma maquininha lá, o cliente recebe tudo certinho. É bem legal, é bem legal. Facilita a venda para o cliente, né? E aí você pode adiantar esse recebível com desconto que tem uma taxa da máquina e tal, e tal, e tal, você recebe como se fosse à vista. Wallace, finalizei com uma dizendo que também estava com outro corretor no circuito. Ganha vendo fazer o básico. Outro corretor vacilou. Depois a foto. É mole. Falamos sobre isso outro dia. Aqui, ó. Finalizei uma venda semana passada com uma cliente Medicine Black que também estava com outro corretor no circuito. Ganhei a venda por fazer o básico. O outro corretor vacilou, pois a foto de WhatsApp dele, segundo a cliente, tinha ele seminu. Gente, olha só. A gente precisa separar o profissional do pessoal. É por isso que eu advogo a tese e sempre oriento a vocês a ter um perfil de rede social e não se esqueça que o WhatsApp é uma rede social. Você precisa ter um perfil de rede social profissional. Profissional. Porque se você não tem um perfil de rede social profissional, as pessoas vão confundir as coisas. Aí imagina que você está lá no teu lazer, tá? É direito teu. Não sei, você está numa praia, está numa balada, ou está na seresta, no pagode, tomando cerveja na piscina. Aí você posta aquilo na tua rede profissional, tu tá queimando o teu filme. Esse corretor Ô, aí, Aston, oi, Aston, ele deve ter vendido outra coisa para ela, porque ela falou assim, ó, sem brincadeira, juro por Deus, é uma senhora idosa que você ó, um negão gostoso. olha, Mas, pô, pelo amor de Deus, ela falou, um negão gostoso, mas eu não quis fazer plano de saúde, né? E se ele tivesse nu, só via ele da cintura para cima? Ela falou, olha que loucura. cliente cheia da graça, cheia da graça, cheia da graça, cheia da graça. Serinho, É rapaz, que mole? loucura. Que maravilha. Cara, esse pessoal é mó barato, cara. Esse pessoal é mó barato. Deixa eu colocar aqui. Mas o quê? Ah, sim, tá aqui, Vera. Dúvida sobre cotação em qual valor, mais rede, mais preço. Pois bem, Vera, vamos lá. Quando o cliente pede um orçamento, uma cotação, existem alguns fatores que você precisa entender, tá?
que eu chamo de as 3 perguntas de ouro. Quais são? Qual tipo de plano a senhora quer? PJ, PF, tá, 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 tá. Quais as idades de quem vai entrar no plano? Qual é o valor do investimento? Ou existe algum local de atendimento de preferência? 3, 4 perguntinhas. Quando você está ali conversando com o cliente isso se chama levantamento de necessidades. É a fase de levantamento de necessidades. É uma das fases da venda. O PV15 a gente considera 5 fases. Quais? Prospecção, atendimento, quebra de objeção, follow-up, fechamento. Existem outras fases que, para efeitos didáticos, eu não contemplei aqui. Uma delas é essa fase de levantamento das necessidades do cliente que está dentro do atendimento. Pois bem, quando eu falo para este cliente o seguinte: olha, a senhora talvez possa ter visto diversas cotações, não sei, mas eu estou perguntando isso aqui para a senhora para passar as melhores opções dentro do que a senhora deseja, para a senhora não ter que estar lendo um monte de coisa. Isso faz a percepção de valor de você junto ao cliente aumentar. Porque o cliente entende que ele está lidando com uma autoridade, com alguém que está disposto a ajudá-lo e não quer empurrar qualquer coisa. Então, eu aumento o valor. Eu preciso, nesta fase do valor para a cotação, levantar essas questões básicas, saber o que o cliente quer. Quando eu mandar este orçamento, esta cotação para ele, eu preciso mandar uma cotação com uma rede adequada ao que ele me falou quando eu levantei as necessidades. O senhor tem preferência de atendimento em algum local específico? Mora em qual bairro? Porque se o cara mora no Irajá, ele não quer sair do Irajá para Botafogo para ser atendido. Até chegar lá, ele pode ter morrido. Então, tem que ter na região dele hospitais que vão dar o socorro a ele quando ele precisar. Isso aí é básico. Então, eu mando para esse cliente a rede, ok? E o preço. Quanto custa o plano? Qual é o preço do plano? Nisso aqui, eu estou englobando 3 grandezas. No levantamento de necessidades, eu levanto o valor, eu aumento o valor percebido, eu trago uma rede para ele que também aumenta o valor, porque se ele tem uma rede distante, ele não vai ver valor, diferentemente se ele tem uma rede próxima. Então, isso aumenta o valor e o preço que vai ser adequado àquilo que ele me pede. E aqui, nesse atendimento inicial, é onde começam as negociações. Que ele vai falar o que ele achou, o que deixou de achar, como que ele pensou, isso e aquilo. Então, eu fiz aqui uma equação, que é uma igualdade, que a cotação, o orçamento, é igual valor, fazer levantamento inicial das necessidades do cliente, trazer um plano adequado para ele, mais rede, o que ele precisa, mais preço. Entenda, tem cliente que compra plano, e aí isso aqui não cabe um valor, tá? De discutir esse valor. Mas tem cliente que compra plano porque a empresa paga e ele tem que apresentar lá um valor que ele paga todo mês para ele ser reembolsado. Tem cliente que compra plano Triple A. O que que é o plano Triple A? Triplo A. Categoria AAA. O cara não vai usar o Copstar, mas ele quer ter a certeza que se ele precisar usar o Copstar, ele vai usar. Está disponível para ele. Ele paga pela disponibilidade. Ele não paga pelo uso. Então, o cliente compra pelos valores dele, pelos motivos deles, não pelos meus. Eu preciso, nesse levantamento de necessidade, ver o que que ele considera realmente valioso. Porque valor, ele varia de pessoa a pessoa. Alguns valorizam umas coisas, outros valorizam outras. Mas eu consigo diminuir essa
esse diâmetro aqui essa miríade de valores aqui de cada cliente quando eu estou falando de plano de saúde. Porque aí eu tenho quatro produtos principais: produto básico, produto intermediário, produto top de linha e produto premium, triple A, triple A, triple A. Então, o cliente triplo A, ele não quer um produto tipo C, tipo D. O cliente tipo D, ele não quer um produto tipo A. Por quê? Ele vai pagar por algo que ele não pode. E aí, no segundo, terceiro mês, ele não sustenta aquele pagamento, e aí a gente toma um estorno. A gente toma um estorno. E aí, ele vai falar que você o enganou. E aí, ele vai falar que foi enganado por você, que você deu uma volta nele, etc, etc, etc. É por isso que eu continuo repetindo. A gente precisa saber qual é o nosso público-alvo. Para quem a gente vende, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Quais são? Escolhe três, escolhe um, escolhe dois. Olha, eu quero vender para esse público aqui, eu quero vender para esse e para esse. Beleza, eu quero vender para esse público aqui, então beleza, eu vou me especializar nesse produto aqui. Ali tu vai ser a autoridade máxima naquele produto e assim, ninguém vai conhecer mais daquele produto do que você. Ah, isso gera percepção de valor para Ô, Ana, o teu trabalho. Diga. eu tô com um caso mais ou menos assim. Tem uma senhora que pediu uma cotação que foi uma indicação. Aham, Ela tem 60 anos, é assim clássico, tem há 10 anos. Só que aham. tem, ela e a neta, é família. Ela falou: ah, eu tô pagando, deixa eu ver quanto que ela falou que estava pagando. R$ 2.129 no Assim Família, é ela e a neta. 60 e a neta 23. Aí eu falei assim: ah, eu posso cotar para a senhora, eu faria para a senhora o Prevent Sênior, que dela é enfermaria, ou o Med Sênior, e para sua neta eu faria um opcional, mais em conta aqui. Não falei mais em conta, não, faria um opcional. Mas aí ela começou a falar assim: ah, mas tem uns médicos que eu já vou, que eu já estou acostumada a dar assim. Aí eu já Então, fiquei assim, pô, o que que eu faço? Porque assim, eu não falei, eu pensei, né? Porque eu quero oferecer o Prevent, que eu acho melhor do que assim. Mas ela está acostumada com os médicos, ela, assim, ela quer mudar pelo preço, mas ao mesmo tempo está presa aos médicos. A dor dela é o preço. mundo real versus mundo ideal. Quando isso acontecer, tu vai perguntar assim: me passa o nome dos seus médicos? A senhora Ah, pode me tá. passar? Ah, fulano de tal, geriatra, fulano de tal, ortopedista, beltano de tal, nutrólogo, sei lá o que que é. E aí você vai ver dentro daqueles médicos que ela te passou quais atendem o plano que você quer oferecer. Dona Fulana, olha só, na medicina a senhora tem esse e esse médico, esse aqui a senhora não vai ter. Esse e esse. Porque é o seguinte, se eu quero redução de custo, eu tenho que estar pronto para abrir mão de alguma coisa. E aí Sim. volta, é o real, mas o ideal. Porque ela não quer continuar pagando R$ 2.200, sei lá quanto ela paga, que acho que tu falou 2.200. Ela não quer continuar. Mas eu ofereço para ela uma opção de 1.600, ok? Que pode não ter aqueles médicos dela, mas a pergunta é, ela vai ao médico todo dia? Não. Quanto é a consulta desse médico? Vale a pena abrir mão desse médico e pagar uma consulta avulsa para ele, dependendo do valor que for, quando a senhora for a cada 3 meses ou a cada 6 meses? É, mas eu acho que para quem me indicou é uma pessoa bem simples, sabe? E eu acho que é do mesmo nível, né? Então, De simplicidade. Então, não posso nem questionar dela pagar uma então, consulta por fora. peraí, peraí. Quando eu falo simples, eu estou falando em termos de humildade ou em termos de despojamento. Porque quando eu falo simples, eu tenho que saber o que eu estou falando. Dinheiro? O Pois dinheiro. é, beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudia. O brasileiro médio,
Ele consegue pagar 2.200 por mês no plano de saúde para ele? Acho que sim. Paga não. Paga não? Não paga. Salário mínimo é R$ 1.600. Como é que ele, se ele for aposentado de salário mínimo, como é que ele paga o plano de saúde? Ele vai comer o quê? Ele vai ver do quê? Então, a Hum. simplicidade aqui, financeiramente falando, não é tanto assim quanto a gente imagina. Ah, entendi. Agora vai uma outra coisa. Se eu consigo, vamos supor que eu consigo reduzir o custo dela de 2.200 para 1.600. Continha de padaria. Quanto é 2.200 menos 1.600? Deixa eu facilitar. 600 É, reais. 600, é, 600. R$ 600. Por mês, eu estou fazendo com que ela tenha uma economia de de R$ 600. 600. É, mas aí, dos casos, seria só para ela, ainda tem a neta. Estou falando, aí é uma análise completa. Eu estou chutando aqui valor, tá? Eu não sei qual é o caso. Mas aí, vamos supor que você consiga reduzir em R$ 600 o custo dela total. Vamos supor. Que pode ser 400, pode ser 500, aí eu não sei. Mas vamos supor. Esse aqui é o valor que eu consegui fazer ela guardar todos os meses. Há quanto tempo ela tem o plano que ela está hoje? Tu falou, eu Uns 10 esqueci. anos, que ela fala, acho que uns 10 anos. 10 anos? Então, vamos fazer mais uma conta aqui. Quantos meses tem um ano, Cláudia? 12, né? Então, se eu faço com que ela poupe R$ 600 por mês, no final de um ano, ela vai ter poupado Mais de 6 mil. 7.200. sete mil e 7 mil e 7.200. pouco. duzentos. 7.200. Agora, se ela se adaptar a este plano e ela se mantiver dentro dos mesmos 10 anos no plano, porque ela tem 60 anos, para viver até 70 é tranquilo. Uma vez que a expectativa do brasileiro, se não me falha a memória, tem 78 anos, 75, se não me falha a memória. Se ela se mantiver nesse mesmo plano por 10 anos, sabe qual é a redução de custo dela? Em 10 anos, R$ 72.000. É uma fortuna. Esse tipo de conta a gente tem que saber fazer. Porque no curto prazo, parece que a diferença não é muito grande. Mas no médio e longo prazo, cara, isso aqui, o que se faz hoje com 72.000? Que é o dinheiro que é dela. Que ela Uma poderia. viagenzinha, né? Oi? Uma viagenzinha, Ela poderia deixar esse dinheiro aqui em um 10 anos carrinho. rendendo, sabe, assim, uma coisa básica aqui. Ao final de 10 anos, ela vai ter mais de R$ 100.000. Com 1, 2% aí de taxa de juros compostos. Vai ter R$ 100.000. Aí é que tá. Olha que coisa bonita. Guardem isso. Quando você faz uma conta como essa, lembra que eu falei lá no início que as pessoas fogem do vendedor porque acham que o vendedor quer tirar alguma coisa delas? Pois bem, com uma conta dessa aqui, tu vai provar para esse cliente que ao invés de tirar alguma coisa dela, tu tá botando mais ou menos R$ 100.000 no bolso dela. Vale a pena você comprar? Entendeu? Isso aqui é ouro, filha. Isso aqui é ouro. Tem gente cobrando dinheiro firme para te ensinar isso aqui. Que eu estou ensinando de Tudo é graça. questão de ótica, tudo é questão de ótica. Vender matemática, gente. Vender matemática. Aí com uma continha dessa aqui, tu mostra pro cara que tu botou R$ 100.000 no bolso dele. Que ele vai poupar 7.200 num ano.
O que que esse cara faz com 7.200? Ele já ficou 10 anos lá no assim. Se ele repetir os 10 anos no plano novo que ele tiver, que você vai vender para ele, para ela, no caso, e ela vai te indicar um monte de outras pessoas, provei para você aqui, por A mais B, que tu vai estar botando 100 mil reais no bolso dessa cliente. Eu não discutiria duas vezes em comprar. Que você vai me vender o negócio, tu ainda vai botar 100 mil no meu bolso? Como é que é isso? Washington. É, né? Então. Fala, querida. Vou fechar o microfone para não Fica à atrapalhar, tá? vontade. Fala, Leia. Obrigada, Washington. Ô, Washington, nesse caso, aí, vê se eu estou certa como eu agiria com a dona Cláudia. Vamos supor que o nome dela é Cláudia, tá, amiga? Ô, dona Cláudia, a senhora já tem bastante tempo no assim. O plano que eu estou te oferecendo, a senhora vai ter uma segurança de uma portabilidade, que é a Prevent Senior. A senhora não tem risco. Além de não ter risco, tá? A senhora vai fazer uma economia imensa. A senhora vai deixar de pagar todo esse valor, vai ter o mesmo atendimento. Ah, mas a senhora falou que a senhora tem os médicos. Agora imagina bem, a senhora tem, assim com os seus médicos, que tem um atendimento lá, 10 anos. Ok, a senhora vindo para Prevent Senior, a senhora também terá hoje todo o atendimento com médico, cardiologista, esse, tudo isso. Então, não tem risco. Além de não ter risco, a senhora vai estar colocando no bolso um valor que não precisa pagar assim. Tanto isso. Além de pagar muito, a senhora pode ter o mesmo atendimento na Prevent Senior, com a segurança. Se tiver que fazer uma cirurgia, vai fazer. Se tiver que fazer uma consulta, vai fazer. Qual é o medo? Podemos, então, fechar a Prevent Senior? Faz sentido para a senhora? É isso aí. Sim. Acabou. Isso. Acabou. Gente, Perfeito, pera aí rapidinho. Deixa eu só fechar a câmera aqui. Um segundo, pera aí. É, vou ficar igual a Vera. A Vera tá deitada agora aí. Tá na hora de descansar um pouco também, Vera. Tá certa. Vou deitadinha assim, ó. Vou ficar deitadinho. Eu só assisto Ah, sentada na levantou. cama, gente. Eu não assisto em cadeira, não assisto, não. Só sentadinha na cama. Estico minhas pernas, Voltei, tranquilo. voltei. Voltou. Aí, Leia, você imagina isso tudo aqui, você fazendo a conta junto com o cliente. Você falando, pega lá no papel, olha aqui, ó. É isso, mais isso, tal, tal, tal. Aí, o teu cliente já pensando, ele já vai começar a pensar, cara, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Ok? Então, então, você aumentou o valor da tua solução para esse cliente. Daqui a pouco ele vai perguntar assim, onde é que eu assino, onde eu faço o Pix? Por quê, gente? Porque quando o cliente vê valor, não adianta, filho. Não adianta. E assim, eu uso sempre os nossos exemplos, por quê? Quando mexe no bolso, né, a pessoa fica logo feliz. Sim, sim. E eu estou usando o nosso exemplo sempre para vocês entenderem. As táticas de venda que eu usei com alguns de vocês, eu uso aqui para deixar bem claro. É persuasão, como eu expliquei lá, é persuasão, não manipulação. Ok? Eu fiz o valor aumentar
Então, quando eu faço o valor aumentar, o cliente fala assim: opa, peraí. Washington, presta atenção. A gente tem um mercado onde o custo do lead está alto. As pessoas falam com 20, 30 corretores. As pessoas não estão com dinheiro para comprar. As pessoas estão cada vez mais abandonando seus planos de saúde. Os plantões não estão legais e tantas outras coisas, né? Aí eu viro para você e falo assim: e se eu te ensinasse um sistema de vendas onde você faz a tua primeira venda em 15 dias sem depender de plantão, de lead comprado ou de dar desconto de 100%? Te interessaria? Claro, com certeza me interessaria, porque eu não vou depender de plantão, isso e aquilo. Tá ótimo. Quanto você pagaria por essa solução? Ah, eu acho, não sei, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000. Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente falou em outras edições de live, tá? Quanto você pagaria? Você falou 5.000, 10.000, 3.000, 1.000. Pois é. Eu vou te ensinar isso por 297. E vou te dar mais isso, aquilo. Aí, ainda fala o seguinte, ó, te facilito dessa forma, dessa forma. Se você foi aluno do desafio, você tem desconto, isso, aquilo. Ou seja, eu estou quebrando objeção ali antes de você me apresentar. No final da apresentação, você já está comprado. É isso que tu tem que passar para o teu cliente. Esse cliente que a Cláudia trouxe aqui, quando a Cláudia terminar de fazer isso, eu falar assim, ó só, estou botando 100 mil reais no teu bolso. Em 10 anos. Acabou. Se esse cliente entendeu, não tem como ele não comprar. Ele vai comprar. Ele vai comprar. Entende? Então, gente, de fato, tudo isso que eu estou falando para você vai ser mais fácil você praticar quando você começar a fazer as coisas e errar uma abordagem aqui, errar um timing ali, porque o erro é didático. Nós aprendemos mais no erro do que no acerto. Você só estará pronto para acertar quando estiver disposto a errar. Acabou. Você só vai estar pronto para acertar quando estiver disposto a errar. E é isso. E é assim que é, e vida que segue. Então, queridos, eu entendo que nessas nossas trocas aqui, construção coletiva que a gente tem, eu estou trazendo estratégias e táticas para fazer as tuas vendas crescerem de uma maneira exponencial. Agora, é só colocar em prática. É só colocar em prática. Maravilha? Deixa eu ver aqui mais o que tem aqui. Parararararararará. Muito obrigado pela dica. Foi show, é isso aí. Tamo junto. Galera, vamos para nossa foto, que eu tô vendo que tá todo mundo com sono. As carinhas já estão, depois de um dia de trabalho, é meio bravo mesmo. Ok? Antes da foto, ou durante a foto, momento prosperidade. Em uma frase ou uma palavra, o que foi essa live para você? Isso é uma venda e venda é troca. Escreva aí depois que a gente fizer a foto. Vamos fazer a foto primeiro. Aparece aí, Leia, Denise. Se tiver de cabelo pronto, bota o boné. Cadê você, Leia? Cadê você, Denise? Vai ou não vai? Saiu aqui o negócio. Ó, quando eu falar três, sorriam. Beleza? 1, 2, 3, sorria. Todo mundo sorrindo, coisa linda.
Não, não, não pegou, não. Que eu peguei. Meu dedo pegou aqui no meio. Vamos fazer outra. De novo, ó. Fazer outra. Pera aí, rapidinho, deixa eu fechar aqui. Essa não deu certo. Fazer outra. É igual aquelas fotos antigas que tinha flash, aí tu saía assim. Fazer outra. Vamos lá. 1, 2, 3, sorria. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Que maravilha. Mas essa dica que você falou, eu Vou botar lá realmente. no grupo, tá? E aí, em uma frase ou uma palavra, o que foi esta live para você? Escreva aí e vou botar no Aprendizados. grupo. Gente, vocês podem sempre trazer convidados, tá? Não está Sim, proibido, não. Pode trazer entendi, se quiserem, tá? É entendi. bom que tragam. E caceta. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Ah, Cadê? Tô entendi. botando no fora da curva, tá? Valioso, vá. Valioso. E Não, eu não. tem alguém orando aí. Foi. Tá lá no grupo, galera. Show de bola. Aprendizado, Luz. Muito obrigado pela dica. Foi show. Fantástica. Aprendizado valioso, show, esclarecedora. Galera, é o seguinte. Estamos terminando aqui. A partir da semana que vem, as nossas lives serão sempre às terças-feiras, as lives abertas, porque na quinta-feira eu vou usar para entregar mentorias para outros clientes nossos que vão fazer mentoria conosco. E na próxima live eu abro o que vai ser essa mentoria, caso alguém queira participar. Mas assim, independente de você participar ou não da mentoria, é sempre maravilhosa a troca com vocês. É sempre muito bom. E assim, eu acho que esse conteúdo ele é tão. Não é porque sou eu, não, cara. Eu acho que ele é tão bom, mas tão bom, que eu acho que ele deveria ser compartilhado com mais pessoas, sabe? Então, tragam convidados, tragam pessoas, vendedores que estão precisando dessa injeção aí de ânimo, sabe? Vendedores que talvez com um insight desse aqui, essa pessoa vai mudar a história dela. Traz mais, pode trazer, fica à vontade. Não é um abuso, não é nada disso. Vai ser um prazer receber essa galera aí. Maravilha? Então, galera, beijo no coração de vocês. Como sempre, 2 horas. Às vezes eu acho que eu vou fazer 1 hora de live só. Mas a galera vai interagindo quando vê, dá 2 horas e não tem jeito. Ai, ai, mas isso é bom, isso é muito bom. Beleza, galera? Beijo no coração de todos. Beleza. Tamo junto e vamos para cima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Tchau, abraço. tchau, tchau.